Olá, queridos, graça e paz. Aqui quem fala é Pastor Lucas. Hoje, de forma diferente, estou gravando aqui no gabinete. Infelizmente, nós não vamos transmitir o culto inteiro ao vivo. Tivemos um pequeno problema com a internet. Mas a minha oração é para que essa mensagem chegue a tempo para você. Nós, juntamente com algumas pessoas que nos ajudam a gravar os cultos semanalmente, decidimos gravar só a palavra e postar depois, assim que a internet normalizar. Conta com a sua compreensão e compartilhe este culto e todos os outros que você vai assistindo com os demais irmãos que você tiver acesso no nome de Jesus. No último domingo, eu falei um pouco sobre ouvir a voz de Deus e não ouvir o seu coração. No sentido de que o nosso coração pode ser enganoso, mas uma vez que nós ouvimos a voz de Deus através da Bíblia, que eu falei 2 princípios pelo menos, leitura da Bíblia e oração. E hoje eu queria falar um pouco sobre a vida de oração, o poder da oração. O tema dessa nossa conversa, dessa pequena mensagem é o poder da oração, o poder que a oração tem em nossas vidas. E por falar nisso eu quero orar, amém? Onde você estiver aí assistindo este culto com a sua família ou não sei se você está enlutado, se você perdeu alguém hoje, eu queria orar por você, eu queria abençoar a sua vida no nome poderoso de Jesus. Então, curva a sua cabeça, feche seus olhos, que nós vamos orar neste momento. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Eu sei que não somos dignos de entrar na Tua presença pedindo nada. Eu sei que tudo que acontece em nós é por causa das Tuas misericórdias, da Tua graça e do Teu favor. Por isso eu peço que no nome de Jesus o Senhor visite cada família agora. Pai, tira toda dor, todo cansaço, toda aflição, traz refrigério para a alma, traz renovo. Eu oro para que essa mensagem ajude a tua família, os teus filhos nessa terra, a tua família aqui na terra, a estar mais perto do Senhor, a ouvir a tua voz e a crescer em oração, a conversar contigo todos os dias. No nome poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós sabemos que orar é conversar com Deus, né? Eu não tenho a pretensão de ensinar você a orar. Nós conversamos muito sobre isso na igreja, no dia a dia. Jesus em Mateus 6 nos deu um bom caminho sobre como orar, né? No capítulo 6, tanto no local de oração como orar. Ele não nos ensinou a repetir o Pai Nosso, mas nos ensinou que o Pai Nosso é um modelo que pode ser aplicado a qualquer oração. Sempre que nós formos orar, nós devemos tratar Deus como Pai, ter reverência, né? Se direcionar a Ele como Pai, Pai Nosso, lembrando de quem Ele é, onde Ele está no céu, lembrar que o nome dEle é santo. Então o princípio do Pai Nosso ele se aplica a qualquer oração nossa, basta que nós sigamos aqueles passos. Eu separei alguns textos bíblicos que falam sobre oração, para mim poder dar entrada, dar início àquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. No Salmos capítulo 4 e verso 3, a Bíblia diz: saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. O salmista ele apresenta-se com tanta convicção: o Senhor ouvirá quando eu o invocar. A Bíblia diz que a oração do justo ela é poderosa e ela é eficaz, no livro de Tiago. Salmos 37:7, ele traz a oração como um descanso. Diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Salmo 65:2, ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Tiago 5:16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O texto que eu mencionei agora há pouco. No Salmo 66:18 diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Ou seja, a oração não pode ser algo que eu faço de qualquer jeito. Toda oração nossa tem que ser no sentido de diminuir, de declarar quem Deus é e de nos humilhar. O salmista diz: se eu guardar o pecado no meu coração, o Senhor não vai me ouvir. Provérbios 28:9, Se alguém se recusar a ouvir a palavra,
até suas orações serão detestáveis. Nós não podemos orar outra coisa que não seja a Bíblia, que não seja a palavra de Deus. Isaías 65, 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando. Irmãos, como eu creio nisso aqui. Como eu creio nisso aqui. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Que coisa incrível. Nós humanos, nós só podemos ouvir alguém quando ela começa a falar. Deus diz que nós nem estaremos falando ainda e Ele já nos ouvirá. Que poder incrível que o Senhor tem e que capacidade que Ele nos dá de permitir ouvir a oração. E eu quero voltar aqui para Mateus capítulo 6 e verso 7 que diz: e quando orarem, ou seja, Jesus não diz se orarem ou caso vocês orem, Ele diz quando orarem, ou seja, nós precisamos orar. Você já viu quando alguém te pede um favor e diz: olha, fulano, quando você for para a rua, traz isso para mim. Ela já sabe que você vai. Ela já está crendo que você vai. Ela tem uma certeza que você vai. Né? Quando alguém diz: olha, quando você for me pagar aquele dinheiro, ela sabe que você vai pagar. Ela sabe que você cumpre com sua palavra. Então Mateus 6,7 diz: e vocês, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. O seu Pai sabe o que você precisa, antes mesmo de você pedir. E eu quero fazer aqui uma conexão, não está aqui, mas me veio agora. Mateus 6,7 com João 14,13. A Bíblia diz em João 14,13 que tudo quanto nós pedirmos no nome dele, ele nos dará. E aqui diz que antes que nós venhamos a pedir, o Senhor já conhece o nosso coração. Então, queridos, e ele vai e ensina o modelo, né? Agora no verso 9. Eu li o 7 e o 8. No verso 9 ele diz: vocês orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós terminamos essa oração de Mateus 6 de forma extraordinária, de forma poderosa. Mateus 7,11, no capítulo 7, ele diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará coisas boas aos que lhe pedirem. Muito bem, nós estamos bem nutridos de textos bíblicos acerca de oração. Então, por onde partir? Como caminhar? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 2, ele traz uma direção bem interessante para a gente sobre isso. Paulo escreve na Timóteo, primeira carta, capítulo de número 2 e verso de número 1. Eu não vou usar o texto todo como o corpo dessa mensagem, mas o princípio que Paulo ensina aqui nesse texto. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam orações, súplicas, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Queridos, extraordinário que o apóstolo Paulo deixa bem claro.
Se nós queremos falar com Deus, orar, não existe outro mediador. O pastor não é mediador. O padre não é mediador. Sabe, o líder da sua igreja, ele não é mediador entre você e Deus. Sempre que nós falamos de oração, você tem o acesso livre ao Pai. Você tem o acesso livre ao Senhor, né, ao seu Filho. E ele diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Mas o mais interessante que eu quero frisar aqui, não que seja mais interessante, mas as primeiras falas. Antes de tudo, recomendamos que orem. O apóstolo Paulo nos ensinou algo poderoso nesse texto. Quase sempre nós saímos correndo na frente. A gente toma decisões, eu não sei se você já percebeu, mas nós somos bons em nos apressar. Nós somos bons em tomar decisões precipitadas. Nós somos bons em nos preocupar. O que é preocupar? É trazer uma preocupação que vinha só depois. Aí depois que o barco está afundando, é que a gente se lembra de olhar o que está fazendo o barco afundar. Essa atitude ela pode ser um sinal de que existe talvez um orgulho espiritual ou mesmo um cansaço na nossa vida. O conselho bíblico do apóstolo Paulo aqui é, antes de tudo, orar. Que hora é o seu devocional diariamente? Como é o seu devocional? Deixa eu te falar. Primeiro conselho que eu quero trazer hoje. Antes de tudo, ore. Sabe, nós estamos acostumados a orar depois. Por exemplo, nesse tempo é capaz de alguém não ter orado, depois que pegou o vírus vai orar. Talvez você não orou pelo seu casamento, casou, você escolheu a esposa, o seu marido, você escolheu a roupa, você escolheu a data, você fez tudo. E agora está casado. E é claro, deixa eu falar uma coisa, casou. Agora Deus vai consertar. Tá tendo uns foguetes aí, eu não sei quem é que está celebrando festa no dia de hoje, né? Tá tendo uns foguetes, mas eu espero que não saia aí no vídeo. Então, você casa, faz tudo, aí quando no dia da briga, é que você vai orar. E eu não estou falando que é errado orar, você deve orar mesmo. Mas nós acostumamos a convidar Deus depois. Nós nos acostumamos a trazer Deus só depois. Você já prestou atenção que quando a gente faz uma comida, né? E eu sou um cozinheiro mão cheia. Eu nunca vi alguém cozinhar, fazer a comida toda, aí na hora que tá servindo ali, pegar o caldo quinó e colocar sobre a carne, sobre o feijão. Por que é que a gente não faz isso? Por que é que a gente não faz a prova e entrega para o professor e depois vai pedir para ele para mudar alguma resposta? A gente sabe que não dá mais para fazer isso. O professor não recebeu a prova? Eu já fiz isso, você também. Professor, esqueci um negócio. E ele disse, acabou, filho. Você já serviu a comida, né? Eu estava lembrando de uma situação que eu escutei esses dias, de uma pessoa que foi... ela tinha um restaurante e ela serviu as pessoas e a pessoa comia ali, mas olhando para ela o tempo todo, e ela veio e disse, a comida estava boa, recolheu os pratos, e ela disse que depois que o pessoal comeu, aí ela disse, meu Deus, eu não servi a carne, já era um pouco tarde, né? Então por que é que a gente não coloca o tempero depois que serve a comida? Porque o tempero deve vir antes, para que ele dê sabor à comida. Por que é que você não muda a sua resposta depois que entrega a prova para o professor? Porque a sua resposta tem que vir antes, ele já tem que recebê-la pronta. Da mesma forma, querido, tudo poderia ser diferente se nós orássemos antes de tomar as nossas decisões. Se nós clamássemos ao Senhor antes. Se a gente buscasse a orientação de Deus antes de fazer as coisas. E eu quero te dar 3 dicas rápidas e práticas aqui. Assuntos pessoais. Ore antes. Ore antes de comprar. Ore antes de pegar emprestado. Ore antes de vender. Ore antes de dar. Eu não sei se você na sua infância fez isso. Eu fiz. Você ganhava um brinquedo, aí você trocava. Aí chegava em casa,
era surra, meu amigo. Porque seus pais não lhe autorizaram a trocar, nem a dar, nem a vender. Você fez um negócio com seu amigo, deu 10 bonequinhos num bonequinho dele lá, no guerreirinho dele, né? E aí você chegou em casa feliz, trocou o Vegeta pelo Goku, e aí feliz, seu pai ou sua mãe diz, cadê teu brinquedo? Aí você diz, troquei, pai, vai agora, por cima do mesmo rastro, destrocar isso, que eu não disse para trocar. Às vezes a gente não pede, no caso da criança, deveria conversar com o pai, pai, posso? Mudaria tudo. Então, ore antes de tomar decisões, ore por seus assuntos pessoais, ore antes de sair de casa, ore antes de voltar, ore antes de decidir uma questão séria. Você tem uma coisa séria para decidir, tem um problema para resolver, ore antes. Não decida sem orar. Você vai tratar um assunto com seu cônjuge, filhos. Irmãos, um dia eu escutei um homem dizer, pastor, se eu tivesse pensado mais, se eu tivesse orado mais, eu não teria me separado. Às vezes no calor da emoção você libera palavras que depois você vai se arrepender. Não tem mais jeito. Eu não perdoo. Por mim está acabado. E tudo isso vai saindo. A nossa língua ela é inflamada. E você, quando profere essas palavras, você dá propriedade ao outro para recebê-las. Então ore antes de tudo. O apóstolo Paulo instruindo Timóteo, o apóstolo Paulo está preparando Timóteo para a vida, para a caminhada dele, né? A Bíblia diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Ele está preparando ele, e ele diz, olha, antes de tudo, recomendamos que ore. Certamente as nossas decisões serão mais acertadas. Pastor, o senhor está me dizendo que se eu orar, tudo vai dar certo. Eu estou te dizendo que você vai acertar mais. Se tudo der certo, eu creio que não é evangelho. Se tudo der certo na tua vida, eu creio que não é evangelho. Então, caso contrário, Jesus não teria dito o que está em João 16:33. No mundo tereis aflições. Por que ele teria dito isso se tudo vai dar certo? A minha vida é perfeita, salário perfeito, não tenho problema, não tenho dor de cabeça. Se tudo der certo, tudo que eu estou dizendo, tudo. Se tudo na tua vida dá certo, pode ser que não seja evangelho, meu irmão. Muitas coisas darão certo, mas nós passaremos por problemas. O evangelho da cruz nos ensina a carregar a nossa cruz. O evangelho que é ministrado por aí, venha para Cristo e nunca mais tenha problema nenhum. Venha para Cristo e tuas contas serão pagas. Venha para Cristo e nem ore. Irmão, isso não é o evangelho da cruz. Isso não é o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Então, mesmo nós passando por problemas, mas nós vamos acertar mais quando nós orarmos. Porque nós ouviremos a opinião de Deus. As suas andanças serão mais seguras, produtivas. Você será capaz de abortar uma viagem, tudo certo. O tanque do carro cheio, né? Deu uma consertada aqui no vídeo. O tanque do carro cheio. O que mais? A passagem comprada, o hotel reservado, o que? Tudo, as malas feitas. Você ora e diz, Senhor, eu estou indo viajar, o que o senhor acha? E você sente que deve ficar. Então você ganha prejuízo, mas fica com seu coração em paz, por ter ouvido a voz de Deus. Muito pior seria essa sua viagem. Essa sua viagem, na verdade, seria terrível. Eu já fiz coisas que eu senti que não deveria ter feito, e a gente fica sempre naquela sensação de que algo ruim vai acontecer. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, recapitulando aqui, primeiro, antes de tudo, ore por suas coisas pessoais. Ore por questões pessoais. Não se esqueça. Antes de comprar, emprestar, dar, vender, antes de sair de casa, antes de voltar para casa, antes de discutir uma relação, para saber o horário de fazer as coisas, como fazer, o dia de fazer, ore. Fale com o Senhor. Segunda atitude sua, antes de tomar decisões sobre as pessoas, antes de criar um pensamento sobre alguém, ore pelas pessoas. Esse é um tempo que a gente tem visto muito na mídia, Bolsonaro, Moro, e tudo quanto. O prefeito da minha cidade é o Assis, Flávio Dino,
A gente tem escutado um monte de falar, o ministro da Justiça, o líder da ONU, a gente tem escutado muito. Mas a minha pergunta é, antes de criticar, eu orei alguma vez? Não, porque eu acho que se você nunca orou, você nem deveria criticar. Biblicamente, nós primeiro deveríamos orar, reclamar, protestar, entrar em pânico, descer a lenha nos governantes. Ah, não presta, ah, é isso, é aquilo. Você já orou? Você já apresentou a vida destes homens? A Bíblia diz que o princípio de autoridade é estabelecido por Deus. Eu não estou dizendo que o Flávio Dino foi colocado por Deus, que o presidente, que o prefeito, que o seu vereador da cidade, foi Deus que elegeu ele. O princípio de autoridade ele é estabelecido por Deus. E nós precisamos orar. Nós precisamos orar por essas autoridades. Antes de julgar, de condenar uma pessoa. Ah, aquele irmão lá, meu Deus, que pessoa desagradável. Eu não sei se você consegue definir alguém pela primeira impressão que você tem dessa pessoa. Se você fizer isso, você pode estar tendo uma conclusão errada sobre alguém. Então, antes de julgar alguém, ore. Antes de tirar suas conclusões sobre as pessoas, ore. Antes de se isolar, nesse tempo a gente está falando muito de isolamento. Antes de se isolar, ore. Pastor, irmãos, o Ministério da Saúde, as recomendações do jornal está o tempo todo dizendo, se isole, isolamento. Se você for para um quarto cheio de amargura no teu coração, com ódio, com raiva, com mágoa, ali pode ser o seu túmulo. O Senhor Jesus, em Mateus 6, diz, entra no teu quarto e ora, não é? Eu acabei de ler isso, Mateus 6, 7. Mas preste atenção, isso pode ser a sua morte se você entrar para o teu quarto e não orar, e entrar com o teu coração cheio de dor, de tristeza, de amargura. Então, se você estiver assim, entre no teu quarto para orar. Ore. Você vai se isolar, ficar longe de pessoas nesse tempo, com a sua família. Ore para que as coisas não fiquem ruins. Esse é um tempo onde o caráter da nossa família está à flor da... O caráter não. As emoções estão à flor da pele, os nervos estão à flor da pele. O marido às vezes pode se estranhar com a esposa esposa com os filhos com os pais. Porque está todo mundo dentro de casa, naquele convívio. E relacionamento gera atrito. Relacionamento gera atrito. Então, antes de se relacionar com pessoas, antes de tomar conclusões sobre pessoas, ore por elas. Abençoe a vida de pessoas. Certamente as suas críticas serão mais coerentes. Não é ruim criticar, não é errado criticar. Mas nós precisamos fazer críticas que sejam construtivas. Críticas que possam ajudar as pessoas a melhorar, né? Se você foi num restaurante e você achou um cabelo dentro da comida, em vez de levantar e fazer um barraco, gente, um absurdo, eu achei cabelo na minha comida, você pode dizer baixinho pro garçom, quem é o gerente? Né? E não numa atitude de falar mal de quem serviu, diga, olha, deixa eu lhe falar, eu gosto de comer aqui, e eu vim aqui e eu achei um cabelo na comida, e para que vocês cresçam e para melhorar, vê o que está acontecendo, vê se tem gente sem máscara lá na cozinha, sem touca, veja se tem alguém sem touca na cozinha, porque é muito ruim achar o cabelo na comida, né? Então você ajuda a pessoa. Agora você simplesmente nunca mais volta no restaurante. Que tipo de ajuda você vai dar para essa pessoa? Alguém lhe magoou, em vez de você conversar com ela, você simplesmente some e nunca mais aparece e fica indiferente. A pessoa diz, oi, tudo bem, você sumiu. Não, é a vida, é o coronavírus. Coronavírus, vigia, irmão. Você está com raiva. Então, se nós orarmos pelas pessoas, orarmos pela vida das pessoas, se nós cobrirmos a vida das pessoas em orações, as nossas críticas elas serão mais coerentes. Por quê, pastor? Porque Deus permite que a gente sinta a dor do outro. Quando nós paramos para orar, Deus nos faz refletir sobre a dor do outro, sobre a vida do outro, sobre o que o outro está passando. As suas reclamações mais justas, elas serão mais justas porque você estará orando. Os seus protestos serão mais eficazes. A crise já não te afetará como... Eu não estou dizendo que a crise não vai te afetar. Estou dizendo que a crise não vai te afetar tanto ou da proporção que ela te afetava antes, na mesma intensidade. Você saberá escolher melhor os governantes do seu país, os prefeitos, os vereadores, pedindo a Deus de sabedoria em oração.
né? E você vai deixar de julgar, condenar as pessoas de forma leviana e de tratá-las de forma preconceituosa. O Senhor vai lhe dar sabedoria para ir resolvendo essas questões pequenas sem machucar as pessoas, sem maltratar as pessoas. Lembra que Mateus 21, 22, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Você talvez já falou mal de morador de rua, foi para ali porque quis. Quantas vezes você já orou? A Bíblia diz, tudo que nós pedimos em oração, se nós crêssemos, aconteceria. João 14, 13, e eu farei que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Marcos 11, 24, portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim acontecerá. Agora preste atenção nesse texto de Romanos capítulo 8, verso 26. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Preste atenção. Pastor, eu não sei como orar. Graças a meu bom Deus que o Espírito Santo está comigo e com você. A Bíblia... Perdão. Beba água, viu? Disse que a gente tem que tomar pelo menos 1 litro de água enquanto prega. Irmão, Deus tem misericórdia da minha vida. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Que coisa profunda. 2 Coríntios 12, 8, 9. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente a você. Que texto é esse, pastor? É o apóstolo Paulo falando sobre uma espinha na carne. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Preste atenção, o ensinamento de Coríntios 12, 8. O apóstolo Paulo orava ao Senhor para tirar uma espinha da carne. Ele descobriu que a graça era suficiente, que aquele probleminha permaneceria ali. Então ele disse, glorificaria ainda mais o Pai. Talvez você tenha reclamado tanto por causa de uma situação, e a vontade de Deus é que ela continue na tua vida. Então quando você ora, não é que vai acabar o problema, mas você discerne a vontade de Deus. Às vezes você está passando por uma provação, por permissão do Senhor, e você só ora dizendo, Senhor, você só fala, acaba com isso, tira isso da minha vida. Mas na verdade, se você orar e discernir a vontade de Deus para você, pode ser que você entenda que o Senhor tem um propósito nisso. E terceiro e último, antes de tudo, irmãos, isso aqui é um pouco mais próximo que eu queria falar para você. Cubra a vida dos outros irmãos em oração. Eu falei no segundo de um modo geral pelas pessoas, líderes, governantes. Irmão, mas esse é um tempo de nós orarmos uns pelos outros. Nós precisamos orar uns pelos outros. Se você quer o segredo da felicidade, ore por alguém. Não ore só por você, não. Isso é bom, é aceitável diante de Deus. Foi o apóstolo que afirmou. Verso 3, ó. 1 Timóteo capítulo 2. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu tenho me preocupado muito nesse tempo com novos convertidos, sabia? Porque basicamente eles aprendem como caminhar vindo para a igreja. Alguns deles não têm prazer ainda em assistir um culto online como esse, uma live. Então eu tenho me preocupado muito, tenho orado por eles. Então nós precisamos lembrar de orar pelos novos convertidos, clamar ao Senhor, a misericórdia do Senhor por essas pessoas, orar ao Senhor pelos fracos na fé. Esse é um papel nosso. A missão da igreja, a verdadeira religião é orar, é cuidar do órfão, da viúva, do necessitado. Então nós precisamos lembrar que antes de você chegar em alguém e dizer, olha, Jesus te ama e tudo isso, você pode orar por essa pessoa. Ore e diga, Senhor, fala o coração dela, e quando eu chegar lá, ela já vai estar com o coração quebrantado. Antes de dar o nosso testemunho, Deus fez isso, fez aquilo, é muito bom,
É bacana contar o nosso testemunho? É, mas às vezes a gente conta tanto o nosso testemunho e esquece que tem outras pessoas precisando passar por uma transformação para ter um testemunho de vitória também. E às vezes a gente conta o nosso testemunho, Deus mudou a minha vida, mas e as pessoas próximas a nós? Cubra os mais fracos em oração. Pastor, eu queria orar, mas eu começo a orar, daqui a pouco já orei por tudo. Isso acontece com todos nós. Fui orar, separei algumas coisas, em 3 minutos tinha orado tudo. Faça uma lista de pessoas que você deve orar e ore nome por nome. Ore pelo seu vizinho. Abençoe a vida daquele senhorzinho que vai vender lanche na porta do serviço lá para você. Talvez você nunca observou, mas tem dia que o semblante dele não tá bom. Talvez tem dia que o salgado fica todinho dentro do coisinho dele ali, do vidrinho dele, e ele não vende. Sabe? Abençoa a vida da mulher que passa vendendo bombom lá na loja. Abençoa a vida dela, cobre a vida dela, diga, olha, eu posso estar orando por você. E as pessoas vão se assustar a princípio. O que foi? Não, é porque eu gosto de orar mesmo. Ou então nem fale para a pessoa, simplesmente ore. Chegue na sua casa, Senhor, eu quero orar pela a mulher lá do bombom, o rapaz do bombom, o senhorzinho que vende o lanche. Cubra a vida dessas pessoas em oração. O seu vizinho, aquele que senta na porta e que tem sempre um semblante de tristeza. Cubra os mais fracos em oração. Se nós queremos motivos para orar nesse tempo, ore por pessoas, ore pelos novos convertidos, ore pelos irmãos da igreja que estão na dúvida nesse tempo, estou doente ou não estou com vírus ou não estou. O apóstolo diz que isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Certamente os nossos dias serão melhores. Imagina comigo aqui, pensa comigo. Eu não sei se você já passou por isso, eu já vivi esse testemunho. Você orar por alguém, por exemplo, hoje é quarta. Hoje à noite você ora por uma pessoa. E aí nem fala nada pra ela, só ora. Aí no outro dia você vê ela e diz, e aí, como é que tá? A pessoa diz, olha, ontem à noite eu não estava bem não, mas tal hora me veio uma alegria e eu estou bem melhor. E você lembra que foi na hora que você orou. Isso vai te ajudar a entender que as suas súplicas são ouvidas. Que você pode fazer a diferença na vida de alguém. Eu quero dar um conselho para todas as esposas que o marido não é convertido. Para todos os maridos que a esposa não é convertida e você tem lutado. Não desista. Eu já escutei histórias tremendas de pessoas que oraram, mas não desistiram. A Bíblia diz para a gente orar sem cessar. Não tem um limite para a gente orar. Eu já orei tudo. Efésios capítulo 3, verso 20, escute. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Não tem nada impossível para o Senhor. Se você ora pela conversão do seu patrão, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, um filho que de repente começou a beber, que se envolveu com alguém, sabe, ruim, o uso de drogas, alguma dificuldade, um homossexualismo, eu não sei. Ora ao Senhor, apresenta isso diante do Senhor, clama ao Senhor. Cubra os mais fracos. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Sabe o que é isso? Você diz, Senhor, cura da febre. O Senhor vem e cura o câncer. Senhor, traz o meu filho de volta para casa, nem que seja arrebentado. Ele traz curado. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios 6,18 diz, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E quero concluir, Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4,6, irmãos. Filipenses 4, para mim, é algo extraordinário. Não só o verso 6 que eu vou ler agora. O 7, o 8, sabe? O capítulo 4 em si é extraordinário. O 6 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e súplicas e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. E quero concluir com 1 Tessalonicenses 5,17. Orem sem cessar. Eu quero orar com você nesse momento, nessa noite. Quero apresentar a tua vida. Quero te lembrar das coisas que eu falei aqui. Antes de tudo, ore pelas suas questões pessoais, para você não se decepcionar, não se frustrar. Ore pelas pessoas, pelas autoridades, por quem você não conhece. Ore pelo seu governo. Ore pelo seu país. Clame pela sua cidade, esse é o segundo ponto. Ore por quem você teve uma má impressão. Ore por quem você não conheceu ainda. E terceiro, cubra os mais fracos em oração. Ore pelo seu vizinho, ore pelo vendedor de lanche. Ore pelo aquele que acabou de se converter. Ore pelos irmãos da igreja que estão enfermos. Em nome de Jesus. Vamos orar. Aí na sua casa, não sei quantos problemas você tem para resolver, quantas situações você tem para enfrentar, mas eu quero orar com você no nome de Jesus. Coloque diante de Deus agora elas. Coloque diante de Deus, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, eu quero apresentar cada situação colocada diante do Senhor pelos teus filhos. Meu Deus, nessa noite é capaz de ter famílias aqui da igreja ou não. Alguém que vai ouvir essa mensagem, que não esteja bem, que esteja com seu coração entristecido, que esteja passando por uma dor, por uma luta. A tua palavra diz que neste mundo teríamos aflições. E nós certamente estamos vivendo aflições nesse tempo. Mas a tua palavra nos ensinou a ter bom ânimo, pois o Senhor venceu o mundo. Pai, eu peço por cada casa, por cada lar representado, aonde está faltando um alimento, aonde está faltando saúde, aonde está faltando alegria, aonde está faltando paz, aonde está faltando refrigério, aonde está faltando amor, aonde está faltando, meu Deus, o básico. Eu peço no nome de Jesus, vai de encontro, Senhor, ministra ao coração dos teus filhos. Sê com cada um, meu Deus. Tua palavra diz que arrependei-vos. Esse é o primeiro passo para quem quer que o Senhor olhe para nós. Meu Deus, eu declaro no nome de Jesus que onde tiver arrependimento nessa noite, o Senhor alcança, o Senhor entra nessa casa, o Senhor entra nesse coração. Por isso, no nome de Jesus, Senhor, eu clamo pelos teus filhos, onde eles estiverem reunidos. Vem com cura, tira as enfermidades, a dor, o câncer, o tumor, a febre, a falta de olfato, de paladar, meu Deus, a dor no corpo, seja qual for o sintoma, a tosse, a gripe, na autoridade que há no nome de Jesus, nós repreendemos nessa noite, na autoridade que há no nome poderoso de Jesus. Ó, aqueles que estão com as finanças, com problemas, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Vai de encontro, socorre, promove o escape, Senhor. Todavia nós nos alegraremos em Ti, nosso Deus, o autor da nossa fé, da nossa consumação. Eu peço por aqueles que estão com prisões emocionais, com dor emocional, com traumas na mente, com o coração ferido. Pai, no nome de Jesus, renova o coração, renova as forças, traz alívio, traz refrigério, traz cura, Senhor. Eu declaro alegria sobre a Tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu peço pela área física, espiritual, emocional, financeira, psicológica. E eu declaro que depois deste culto, depois dessa oração, a tua vida não será mais a mesma. Eu oro para que o Senhor renove as tuas forças. Eu oro para que você se volte ao Senhor. E se você estava distante, que você neste momento reconheça que só Ele é o Senhor, que só Ele é Salvador. E só Ele pode nos conduzir ao Pai. E receba Ele no seu coração onde você estiver. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto. O Senhor te dê a paz. Em nome de Jesus. Eu quero deixar o meu número 991970879. É o meu WhatsApp pessoal. Se você precisa de oração, se você precisa de um aconselhamento, entre em contato. Eu terei alegria em te ajudar no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e obrigado.